Meu amado! Ah, Tivemos a ceia maravilhosa hoje, né? foi uma bênção, né? Glória a Deus, né? Tremeu, não tremeu a Deus terra aí, não? falou. Tremeu, chegou a tremer. É, uma bênção, né? Glória a Deus. Estamos aqui, pastor Jones, vamos orar para a pastora Nilva, por favor. Vamos. Ela estava conosco hoje, um grande prazer estar junto com a pastora. Ela Meu amado, conseguiu participar, né? como é que tá a profecia aí no Brasil? As coisas acontecendo aí também, eu acredito, né? Muita coisa acontecendo, né, pastor João? Tudo isso aí mesmo. E o engraçado é que é no mundo inteiro, não é só aqui ou só aí, é no mundo inteiro mesmo. Acontecendo as mesmas coisas, isso que é interessante. Né? Aqui... tanto da política quanto, né, tudo. Sim. Aqui tá uma bagunça política, completamente. O mal tem subido. É uma bagunça mesmo. O anticristo tá aquele negócio todo. Meu pastor, então, o senhor tem alguma coisa para falar hoje? Se não, tem aqui o tópico do Senhor. Jogar Pode um fogo colocar no o Senhor. tópico aí. Eu tenho visto aqui, achei interessante hoje, olhei isso aqui na Bíblia, e eu achei interessantíssimo isso aqui que o Senhor fala em Oséias 11:7, ele fala, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Achei isso interessantíssimo. Muito interessante. Ou seja, ainda ele fala, ainda que chamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Olha só que forte, hein? Forte, né? E eu abri aqui e falei, nossa! Eu abri no livro de Oséias, falei, não tem nada para mim. Continuei lendo, opa! Se abriu o olho na hora, né? A gente tem falado demais sobre isso, né? E aqui, novamente, não é para o perdido, não é aquele para que não conhece, não é aquele que conhece o Senhor. Ele falou claramente, o meu povo são pessoas que conhecem Ele. Por quê, pastor? Sim. Porque nós temos a tendência, e isso é, novamente, né, coisa do coração, não tem A, B, C, D e E, geralmente varia grandemente. Porque nós temos a tendência a não andar com o Senhor. Olha aí. Quer dizer, que Ele oferece uma coisa para nós, a gente fica naquela coisa, de repente fica monótono, acha triste, sai. Uns que estão no caminho do Senhor, os profetas, etc. Salomão, etc. Deixei de sair. O nosso amado rei Davi, grande exemplo, saiu, fez outras coisas do mundo. Sem Por dúvida. quê, querido? Por quê, querido? Porque há essa tendência a nós não andar com o Senhor. E isso que ele era E isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus, né? É isso aí. Mas eu vejo o seguinte, né, amados? Eu vejo que é a natureza do ser humano, né? A natureza caída. É uma natureza caída, né? Porque foi perdida a comunhão com Deus, né? Foi perdida. Tava lá Adão e Eva no próprio jardim, eles estavam no jardim, né? Onde Deus a cada manhã vinha falar com eles, né? E etc e tal. A gente sabe que eles estavam ali num estado de inocência completa, né? Eram adultos, eram inteligentes, adultos, só que estavam no estado de inocência. Deus deixou eles assim, né? Porque Deus tinha o propósito de ensinar eles, Deus queria ensinar eles, né? Eu acredito aqui, né, no livro do pastor Jones, né, versículo 3, tá escrito lá, né, que Adão e Eva, um dia Deus ia, com certeza um dia, quando eles estivessem preparados, eu creio, né, achismo, né, jonismo, que um dia, depois de Deus ter ensinado eles completamente, eu acredito que Deus ia chegar um dia e chegar, ó, vocês podem comer hoje. Vocês estão preparados para comer esse fruto aqui, né? Eu acredito que esse era o plano perfeito de Deus, né? Claro, todos nós podemos imaginar, conjecturar coisas, né, que não estão na palavra, mas a gente pode imaginar, né? E etc, né? Mas os dois estavam lá, estavam nessa condição, que é a condição humana, né? Nem Adão e Eva, eles tiveram o privilégio que nós temos hoje,
depois do sangue de Jesus, depois do sacrifício, nós tivemos a nossa Santa Ceia. O pastor João dirigiu, o irmão Lucas pregou, né? Foi uma bênção do Senhor, não é verdade? Glória a Deus por isso. E é o sacrifício, né, queridos? E esse sacrifício que fez a diferença, né? Que só depois desse sacrifício é que o ser humano passou a, digamos assim, Deus reverteu a natureza caída. Reverteu a natureza caída do ser humano. Né? Ele ergueu o ser humano. Estava caído, foi erguido. Espiritualmente falando. Voltando a ter comunhão. A comunhão que foi perdida no Éden, ela foi reconquistada na cruz. Né? Olha só o privilégio que eu e você temos nos dias de hoje. Não é verdade? Então agora, nós não temos mais essa natureza caída. Mas eu acredito que é a condição do ser humano. Como Deus falou lá em Gênesis, né? O homem é inclinado para o mal. Olha o que o pastor João colocou, Oséias 11:7. Meu povo é inclinado a desviar-se. Nesse momento eles estavam na lei, né? Ainda que chamam o Altíssimo, nenhum deles o exalta. Então é assim, amados, né? Durante a história da humanidade, Deus se revelou ao ser humano, né? O que os teólogos gostam de chamar de dispensacionalismo, né? As dispensações de Deus. Então, no Éden era a dispensação da inocência, né? Depois que eles caíram, veio a dispensação da consciência, né? Onde o ser humano já tinha o conhecimento do bem e do mal. Só que o ser humano é inclinado para o mal. Por quê? Porque é a natureza egoísta. Paulo chama isso de o homem natural. E o homem natural, ele é egoísta. Por natureza, por natureza. Nós, por natureza, somos egoístas. Porque é a natureza caída. É a natureza da sobrevivência. É aquela, né? É aquela filosofia de sobreviver na selva, né? Então, na selva é cada um por si, né? Cada um por si. Até os animais são caídos, né? Até os animais são caídos. Um animal, ele, né? Olha só como é que é na selva, né? Como diz aquele ditado, um dia, né? Um dia é o dia da caça, o outro é o dia do caçador, né? Se o leão não caçar, se o leão não matar, ele morre de fome. E os outros animais têm que fugir do leão. Tem que fugir do predador, tem que sobreviver. E eles têm que comer. Tem que achar comida, tem que achar abrigo. É a lei da selva. E nessa terra aqui, a gente vive na lei da selva. Você está entendendo? Nós vivemos na lei da selva aqui. Essa que é a realidade. Satanás conseguiu fazer isso. Sabe? Transformar a terra num lugar, numa selva. Então é óbvio que o ser humano sem Deus, ele vai querer sobreviver. Né? Ele também quer sobreviver. E com isso, ele acaba, se precisar, roubando, defraudando, né? Não todos, né? Mas eu estou falando do homem natural.
O homem natural é um homem animal. É um ser animal. Nós, sem Deus, nós somos seres animais. Nós somos simples animais, mamíferos, desenvolvidos, não é isso? Né? Que é o que a ciência diz? Não é verdade? Essa que é a realidade. Mas a gente sabe, né, amados? Que existe um Deus, né? E esse Deus, ele se apresenta através da natureza, do universo, da vida. Ele se apresenta. O ser humano tem consciência de Deus. Desde o Éden até hoje, o ser humano tem consciência de Deus. Só que a gente sabe que essa elite do mundo aí, que serve a Satanás, que adora a Satanás, que, né, tem aliança com Satanás, eles reescreveram a história. Eles criaram o materialismo. Eles querem tirar a ideia de Deus. Sabe? Dizendo que eu e você somos frutos do acaso, da sorte. Que sorte é essa, hein? Nem existe tanta sorte assim, né? É claro que Deus criou o universo. As leis do universo, as leis da vida. Altamente complexas, que nenhuma sorte do mundo poderia fazer. Não existe nem tanta sorte assim no universo para as coisas, né, se transformarem do jeito que elas são hoje. Tanto no universo quanto na vida. Sabe? Isso é uma mentira. Uma falácia mesmo, um engano, uma mentira mesmo. Que te ensinam na escola, que te ensinam, né, na TV, em tudo quanto é lugar, no cinema, né? Sabe? Uma mentira extraordinária. Estão mentindo para você, né? Sempre mentiram para você, né? E sempre mentiram para mim. Querendo formar um mundo, né? Onde Deus não existe. Não, o que é isso, né? Você está entendendo? Na escola você aprende sobre Deus? Alguma coisa sobre Deus? Não, você aprende só que tudo é a sorte, tudo é o acaso, né? Eles querem tirar Deus. Esse é o objetivo deles, de propósito. E eles mesmos sabem que Deus existe, né? Eles sabem, porque eles servem ao diabo e eles sabem que Deus existe. É uma coisa extraordinária. Querem que você creia em mentiras, sabe? Eles querem que você acredite nas mentiras que eles contam. Meu Deus do céu. Para quê? Porque eles querem que o homem seja um animal. Nós somos corpo, alma e espírito. Assim como o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, era 3 partes também: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, né, onde ficava a arca da aliança, onde Deus se assentava entre os querubins. Lá na arca, e a arca ela tem a forma de um trono, né? O Ron Wild viu a arca, sabe onde ela está, né? Até hoje. E o sangue de Jesus pingou nessa arca. Oh, glória a Deus. O sangue de Jesus pingou nessa arca, cumprindo totalmente o Velho Testamento. Cumprindo totalmente. Né?
E Deus se assentava nessa arca, era o trono dele. Glória a Deus. Mas louvado seja Deus, amados, que Deus agora se assenta em você, dentro de você. Agora ele está entronizado dentro de você. Oh, glória a Deus, aleluia. Né? Ele está sentado lá dentro da tua alma, no teu espírito. Louvado seja Deus. E agora sim, agora nós não somos mais animais, tentando sobreviver na selva. Nós agora somos seres espirituais. Então nós éramos inclinados, o ser humano é inclinado. Assim como um leão na selva está inclinado a matar sua presa para sobreviver. Senão ele morre de fome. E é isso que o mundo quer pregar para você. Que você é um animal e você tem que sobreviver. Porque Deus não existe. Porque Deus é uma baboseira. Sabe? Curta a tua vida, faça o que você quiser. Darabá. Oh, glória a Deus. E é isso que o mundo quer que você acredite. Porque fica fácil de te controlar. Fica fácil de te controlar. Agora, um ser humano com Deus, ele já tem dificuldade de te controlar. E tem aquele ditado: se o gado soubesse a força que ele tem, ele derrubava a cerca. Não é verdade? Tá lá um boi desse tamanho. E eles ficam dentro de uma cerquinha, né? Eles ficam tudo dentro de uma cerquinha ali, obedientes, né? Mas se eles soubessem a força que eles têm, ele derrubava aquela cerca numa só cabeçada, numa só chifrada, né? E é isso que eles querem que a gente creia. Sabe? Porque o ser humano natural, ele é controlado facilmente. É só o governo dar pão e circo, né? Lembra disso? Pão e circo. Você dá pão e circo para o povo se divertir, pronto, eles ficam calminhos. Calminhos. Mas o homem natural, ele... O pior inimigo, né? Do homem natural é o medo. Os animais têm medo, né? O teu cachorrinho não tem medo? Tem. Tem medo de passar fome, né? Quando chega um outro cachorro com o dobro do tamanho dele, ele fica com medo, né? Então é essa parte animal, amados, né? Se a gente não crê em Deus, se a gente for materialista e acreditar nas mentiras que pregam pra gente no mundo, você vai virar um ser humano animal. Porque a natureza humana, ela é terrena. Tiago, lá no livro de Tiago, da epístola de Tiago, ele diz que a sabedoria humana, ela é terrena, ela é animal. Então o homem natural, ele é terreno e ele é animal. Ele está inclinado a isso. É por isso que está escrito: o meu povo é inclinado, né, a desviar-se de mim. Porque o ser humano é inclinado à carne. O ser humano, ele é inclinado a dar os frutos da carne. Feitiçarias, idolatrias, inimizades, iras, porfias, dissensões, facções, invejas, ciúmes, discórdias, bebedices e glutonarias. Qual é o sentido da vida de um homem natural? Né? Um homem que não tem Deus.
Pergunta para ele o que ele quer, qual é o objetivo dele. Ah, eu tenho que aproveitar porque morreu, acabou, né? Morreu, acabou. Entendeu? Então o ser humano é inclinado a isso. E nós nascemos assim. Nós entramos nesse mundo assim. Até conhecer Deus, né? Como Jesus Cristo disse, né? O que é nascido da carne é carne. Aquele que é nascido da carne é carne. Então nós nascemos assim. Nós nascemos homens e mulheres naturais, inclinados à carne. E nada podemos fazer contra isso, nada. Nós não temos nenhum poder contra isso. Está além das nossas capacidades. Mas Deus fez isso. Deus fez essa obra redentora, reconciliadora. Deus fez essa obra reconciliadora. E desde o início Deus esteve com a gente. Como até estava falando na ceia, né? Não sejam desesperançacionistas, né? Porque Deus sempre esteve com o homem, amados. Deus nunca abandonou. Nem antes do dilúvio, nem depois, e até os dias de hoje. Só que nos dias de hoje, através da televisão, da internet, do cinema, das escolas, das universidades, eles querem controlar o que você pensa, o que você acha. Eles querem controlar a tua opinião. Sabe? E nos dias de hoje nunca teve tanta alternativa para isso, como nos dias de hoje. A gente não sabe o que acontece fora do planeta. A gente só sabe o que a NASA diz. O que as agências espaciais dizem. A gente só conhece o espaço, o que eles dizem pra gente. Porque eu e você nunca saímos da órbita do planeta. Né? Você já pegou um foguete e foi visitar lá a órbita do planeta? Meia dúzia só, né? Que viram. Mas eu e você, a gente não tem nem ideia, sabe? O espaço é aquilo que a NASA diz que é pra gente. E a gente tem que acreditar, né? As outras agências espaciais aí também, não tem só a NASA, tem a ESA, tem as outras, né, da Europa e tudo. O Vaticano tem um telescópio, né, gigantesco. Mas é só eles que têm acesso, a gente não. A gente só sabe do espaço o que eles dizem pra gente. Entendeu? Esse é o engano. Então o mundo que a gente conhece é o que eles dizem pra nós. Entendeu? Então olha o poder da manipulação. O que eu aprendo na escola, na universidade, é o que o professor me ensina. E eu tenho que acreditar. O que passa no telejornal, no rádio, é o mundo que eles querem que a gente veja, que a gente acredite. Mas e Deus? Cadê Deus? Ninguém fala de Deus. Porque é óbvio que eles querem você com a natureza caída, animal. Porque daí você é facilmente controlado.
Porque uma mente animal é uma mente que tem medo. Medo de passar fome, medo de não ter onde morar, né? De não ter o que se vestir. Mas Jesus disse: homens de pequena fé, se eu alimento até os pássaros e os animais, imagine vós, homens de pequena fé. Não se preocupem com o que se vestir, com o que comer. Buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão apresentadas, vos serão acrescentadas na tua vida. Você acha que o mundo quer, você acha que eles querem, lá no topo, que você acredite nisso? Eles querem que você dependa deles, não de Deus. Você está entendendo? Olha aí, ó. Eles querem, os governos mundiais querem que vocês e que nós dependamos deles, da misericórdia deles, da bondade deles. Eles querem dirigir a tua vida. Justamente, manipulação da elite, irmã Regina. Justamente isso. Você acha que eles querem que você saiba que Deus existe? E que Deus está pronto para te dar, para suprir todas as tuas necessidades? Porque daí você passa a confiar em Deus e não neles. Eles querem ser o Deus. Eles querem ser o teu Deus. Aquele que vai te dar comida, uma renda, um salário para você sobreviver. Eles te dão escola, te dão educação, pão e circo para você. Te dão diversão, para você ficar calminho. Né? E fazer a vontade deles. Manipulação. Agora Deus é o rival deles. Porque quem tem fé em Deus, sabe que Deus ajuda. Deus supre. Assim como Deus alimentava Elias, os corvos traziam pão e carne para ele. O corvo, os corvos, traziam pão e carne. Ele não passou fome. E ele bebia a água do ribeiro. Né? Até um dia que secou a água. Secou a água. Mas Deus falou para Elias: Elias, vai agora lá para Sarepta, que eu ordenei uma viúva que te sustente. Daramá, suriá, daralabasta, cai. Vai para lá que uma viúva vai te sustentar agora. Mas nem a viúva sabia, amados, que ela ia sustentar Elias, nem a viúva. Aí chega Elias lá, né? Vê a viúva pegando lá uns cavaquinhos para fazer um fogo, porque ela só tinha um punhadinho de farinha na casa dela. Já não chovia há anos. Estava sem chuva pela palavra de Elias. Não choveu. Esse é o Deus, queridos. Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos só dele. Né? Chegou Elias e a viúva lá, né? Aí Elias fala: vai lá, mulher. E ela reconheceu Elias, né? Elias falou: vai lá, pega essa última farinha tua e faz um bolo para mim. Oh, glória a Deus. Né? Mas a viúva tinha fé, né? E a viúva nem era de Israel. A viúva era de Sarepta, não era de Israel. Ela não era de Israel. Né? Ela era de Sidom. Aí, ó. Mais mistério de Deus, né? Mais mistério de Deus. Aí ela falou: então tá bom, homem de Deus.
pela tua palavra eu vou fazer esse bolinho. E o profeta falou, vai porque assim diz o Senhor, a farinha da tua panela não vai acabar, e o azeite da tua botija não vai terminar, até que Deus faça chover sobre a terra. E assim foi. E Elias e ela comeram até que chovesse sobre a terra. Né? E a farinha da panela não acabou, e o azeite da botija também não. Esse é o nosso Deus, né, pastor João? Glória a Deus. Realmente. Interessante que o senhor falou aqui, eu nunca pensei nessa forma, que as pessoas, os ricaços, querem ser Deus em nós, né? A gente quer comer o que eles acham que tem que comer, a gente tem que ver o que eles acham que tem que ver. Achei muito interessante. É onde tá o ego deles. Eles querem ser Deus mesmo. É verdadeíssimo isso, né? A gente só sabe o que eles querem, a gente sabe. Sim. É verdade. E eles têm prazer nisso. Eles se sentem prazerosos disso. De ver a gente lá, né? Entendeu? Fazendo tudo o que eles querem. Né? Mas a igreja é esse boi que o senhor tem falado, ela vai descobrir o poder dela, as coisas vão ficar esquisitas aqui nessa terra. Vai ser, eles vai ficar esquisito para eles mesmo, com certeza. Eles vão correr tudo para as colinas. Glória a Deus. Pastor Jones, no topo da hora aqui, o senhor quer fazer uma oração, por favor? Fazemos sim. Vamos lá, né? Vamos orar então. Pai querido e Pai santo, muito obrigado, Jesus, né, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na live, os mistérios de Deus, de sábado às 18 horas, em nome de Jesus, né? Te agradecendo mesmo, Pai querido. Eu peço que o Senhor abençoe cada um que está aqui agora na live, cada um que está no chat, que está participando, que Deus abençoe a vida de cada um. Nada falte, nada vai faltar, amado, né? Vamos ter fé em Deus. Né? Por mais que essa terra pareça uma selva, mas Deus existe, né? E a gente tem esse dom, né, de tomar um golpe no rosto e dar a outra face, né? Que é tudo contrário do que o mundo nos prega, nos parece ser, né? Porque nunca uma pessoa natural ia aceitar isso, né? E achar ridículo, né? Que é isso, vocês estão loucos, né? Mas nós estamos com o Deus Todo-Poderoso. E nós somos espirituais, né? E nós temos poder vindo do alto para poder dar outra face, né? Inclusive amar os inimigos, né? Como o pastor João falou, tava com eco aí, né? Né, como o pastor João, a gente tem que ter esse amor, né, de ter realmente chegar ao nível de amar o inimigo, né? Como Jesus Cristo levava as pancadas e dizia eu te amo, realmente, e é totalmente o contrário do que o mundo nos mostra, totalmente o contrário, né? E é assim que Deus quer que a gente aja, dessa maneira, amando o inimigo, né? Colocando brasas vivas na cabeça dele. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá de comer. Glória a Deus por isso. E esse é o sentimento que tem que estar em nós, que é o sentimento que estava em Jesus. Amém, queridos? A gente tem que chegar nesse ponto. É nesse ponto que Deus quer que a gente chegue mesmo. No nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Esse negócio de conhecimento já não é o suficiente, né, pastor? Agora é sentimento, né? Sentimento, oração. Enraizar o próprio Deus em nós. Né? Pastor, eu vou pedir uma oração para o senhor. Justamente. Meu Senhor, eu oro aqui para a casa do pastor Jones, pastor Nil. Pedimos ao Senhor a sua benevolência, o teu carinho, a tua paz. Dê sobre a casa do pastor Jones, a pastora Nilva, que eles continuem fazendo os teus propósitos nessa terra. Sim, então eu agradeço pela vida do pastor Jones, pela pastora Nilva, para todos nós que somos tão bem nutridos pelas tuas palavras saindo da boca do pastor Jones, pastor Nilva.
Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, seja todos eles, os dois bem abençoados, também a casa deles, os pais da pastora Nilva, pastor Jones, todos serão salvos no dia Sim, correto, Pai Senhor. querido. Em nome de Jesus, obrigado pela tua unção do Espírito sobre eles. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Sim, Pai querido. Pastor Glória a Jones, Deus. muito obrigado. Tá pelas chovendo palavras. bastante aqui agora. Ah, maravilha. Muito obrigado pelas suas Amém. palavras inspiradoras, pastor do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Até a Amém. próxima, então, Deus pastor. abençoe. Um abraço da pastora. Amém. Um abraço. Abraço a todos. Deus abençoe. Amém, amém, amém. Que maravilha, nós temos aqui o pastor entre nós.